Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esta live aqui no Prosa Verso e Vinho, de prosa com o autor. O autor que vai estar conosco aqui é o Wagner Ramos Campos, né, que está trabalhando esse recém-lançamento dele, esse livro maravilhoso de poesias, onde a gente vai poder conhecer um pouquinho, né, o que ele traz aqui dentro. E eu já posso antecipar essa informação, que é um livro que traz muitas reflexões dentro dos seus poemas, tá? Mas isso quem vai contar melhor para nós é o próprio autor, Wagner Ramos Campos. Antes de mais nada, eu queria, na verdade, né, fazer uma breve apresentação da escrita do Wagner, né, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele aqui. Então, deixa eu fazer aqui essa pequena introdução, tá? A voz poética do carioca Wagner Ramos Campos transcende fronteiras culturais e geográficas com o lançamento de É Nós, publicado pela Helvétia Edições. A obra foi apresentada ao público internacional no prestigiado Salão do Livro de Genebra, nos dias 21 e 22 de março, onde o autor também concorreu ao prêmio Talentos Helvéticos Brasileiros. Após essa estreia, o poeta trouxe o livro para o Brasil, com eventos no Rio de Janeiro no mês passado. Ele que atualmente vive na Itália vai conversar conosco lá da Itália. Já vamos colocar esse autor aqui para dividir a tela, tá? Mais do que um livro de poesias, É Nós é uma experiência literária que desafia o leitor a percorrer as nuances de um monólogo polifônico dividido em 3 atos: Voz do Banzo, Voos da Folia e Voz do Cativeiro. Com cadências que oscilam entre a oralidade coloquial e a complexidade imagética, a obra descortina reflexões intimistas e sátiras sociais, em um misto de humor sarcástico, engajamento público e lirismo pungente. Com É Nós, Wagner Campos não só entrega poesia, mas também um convite ao leitor para desatar os nós da linguagem e da vida, explorando o espírito de coletividade que permeia a sua obra. Então, agora sim, a gente pode trazer o Wagner para que a gente possa conhecer um pouquinho mais dessa sua linda trajetória aí, tá? Bom, fazendo o convite, ele que é autor deste livro aqui, ó, livro de poesias. Vamos lá, vamos lá. Oi, Wagner. Oi, Natasha. Oi, Boa noite. boa noite. Você está me vendo e ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Mas tudo bem. A Puxa gente, vida. a gente consegue se arrumar desse jeito. Tudo bem. Vamos lá. Vai ser tranquila. Como eu falei com você, quem nos assiste, assiste perfeitamente, tá? Então, Aham. se não dá de Isso é um que importa, jeito, né? dá do outro, exato. Wagner, bom, então, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Prosa Verso e Vinho, tá? Uhum. Nós temos aqui, na verdade, uma tradição de fazer um brinde. Você está tomando alguma coisa aí? Eu tô tomando vinho, porque para ficar acordado até essa hora eu precisei dar um jeito, né? Aqui já são 1h11 da Uma manhã, então e 11, né? eu tô Vamos aqui fazer com o um meu brinde? vinho tinto Isso. tradicional. Leva ele para perto da câmera, só para a gente fazer o suposto brinde, que eu também estou de Aham. vinho aqui desse lado, viu? Eu também estou de vinho. Saúde, então. Saúde, Salute. muito sucesso para você, que venham Obrigado, mais Natália. livros pela Obrigado. frente e Saúde. muitos leitores, né? Eu vi que você tem uma trajetória muito interessante, muito bacana, e de certa forma é parecida comigo na área de formação. Você vem da Aham. área da engenharia, eu sou da área da Aham. arquitetura, Ah, e ah, acabei me encontrando aqui na área da literatura, assim como você, né? Mas hoje aham. o assunto é você aqui. E eu queria fazer só para a gente já ir esquentando os motores e tudo, queria fazer um
ping-pong com você bem rapidinho e simples, Bora. tá? Prometo não fazer você chorar, não fazer nada, porque às vezes a gente pega desprevenido o povo, né? Daí eu acho que fica meio, né? Mas Tem enfim, sempre o risco. corre o risco, né? Então vamos lá. Um sonho, Viver de escrita. uma música, Samurai do Djavan. um filme ou uma série, Um filme ou uma série? Agora você me pegou. Eu vou ficar com. Eu vou ficar. Agora você me pegou. Eu estou muito enferrujado de filmes e séries. Tenho lido muito, mas assim, uma coisa que me vem. Eu tenho assistido muito também coisas infantis, sabe? hum, Com meus filhos. Então a gente adora Pokémon e essa nova série do Pokémon que saiu o garoto, né? E entrou uma garota como personagem principal. E eu achei isso, a série é muito boa e eu achei isso muito educativo para as crianças, né? Que esse mundo dos mangás, esse mundo da geek, assim, sempre foi muito masculino, né? E eles terem colocado uma menina, eu achei muito significativo. olha que bacana, eu tô por fora de tudo, agora já tô sabendo um pouquinho. Eu, com meninos de 7 e 12 anos em casa, eu sou obrigado a saber de muitas dessas coisas. E tem que estar junto, né? É um Exato. período que a gente, né, que os pais têm que estar junto. Uma comida, Uma comida, bobó de camarão, um doce, brigadeiro. um desejo, Um desejo de mar. Sempre tem um desejo de mar aqui na Itália. uma viagem, Não entendi? uma viagem, Ah, uma viagem. A minha viagem de lua de mel com minha esposa, que a gente foi de carona pela Romênia, Bulgária, Turquia. Essa foi uma das melhores. que bacana. Uma mania ou superstição, Mania de simetria. Pessoal da engenharia, né? Fico doente se uma coisa de um lado tiver assim e a outra tiver assado. Não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. um superpoder, Um superpoder. Um superpoder, eu acho que é a alegria, né? A alegria contagia. A alegria é um superpoder. Você conseguir manter um polo positivo mesmo diante de situações ou pessoas negativas, eu acho que é um superpoder. sim, com certeza. E para fechar com chave de ouro, um time de futebol. Ah, Flamengo, isso é muito fácil, a mais fácil de todas. Flamengo Eu, desde que nasci e aqui na Itália adotei o Internacional de Milão por causa dos meus filhos, mas o Flamengo fala mais alto. eu pensei que você ia falar que tinha as mesmas cores do Flamengo. Não tem, pior que o pessoal acha que é a camisa do Flamengo aqui acha que é o Milan, mas eu digo, não, o Milan é arquirrival do nosso time aqui. Que maravilha, que maravilha. A gente já pôde conhecer você um pouquinho, né? Bom, tirando a parte do Flamengo, nem tudo tá, né? Tinha que ter alguma coisinha errada nessa história. Eu já fui mais do futebol, mas não sou não tanto. Wagner, então vamos lá. Conta pra gente aí como que foi a sua trajetória, essa sua virada aí da área das exatas e como que você veio parar nas letras. É, fez parte de um processo de autodescobrimento que foi muito longo, assim, foi uma coisa que eu ouvi uma pessoa num podcast dizer que quando você não sabe bem qual é o seu rumo profissional, você vai para a engenharia, que você sabe que ali é um canivete suíço, você vai servir para alguma coisa, né? E desde o vestibular que eu venho com essa inquietação de sentir que eu tenho interesse em várias coisas. Mas falou muito alto a própria história da minha família, né? A minha família, por par de pai, são todos engenheiros, todo mundo é da área de tecnologia. Meu avô é português, meu avô por par de pai, e ele não chegou a se formar em engenharia, mas ele é um técnico muito especializado, muito ligado em tecnologia. Então, acho que isso veio que no DNA já, sabe? E mas depois que eu entrei para a universidade, para mim, eu acho que a virada foi ter entrado numa universidade federal. Isso foi realmente.
porque eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou de Campo Grande, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, que tem muitas particularidades, né? E quando eu fui para Niterói, para a Federal Fluminense, para cursar engenharia, eu me senti o Chico Bento chegando na cidade, assim, sabe? Eu disse, nossa, o mundo é muito maior do que eu imaginava. E, e conheci muitas pessoas diferentes. Eu já tocava violão e comecei a ficar cada vez mais ligado na música, na poesia. E disse, gente, o que está acontecendo? E aí eu me lembro que eu sempre fui muito teórico, adorava as aulas de matemática, física, teórica da engenharia. E quando chegou na parte prática, eu tinha um bloqueio muito grande. Por exemplo, eu lembro de uma matéria que era telefonia, que era circuitos telefônicos, que era programação, que era. E eu lembro assim, eu lendo Machado de Assis, sabe, na véspera da prova de telefonia, eu disse, gente, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu resolvi terminar, né? Porque eu já tinha chegado já no sexto período do curso de engenharia, e Uhum. aí já não valia a pena deixar e voltar atrás. Então eu terminei aos trancos e barrancos, terminei engenharia, mas já sabendo que meu foco era outro. Eu já tinha essa necessidade de sair do Rio, de conhecer o Brasil, tinha necessidade de outros horizontes. E aí eu fui a minha escolha por letras tem a ver com a minha escolha de ter ido para Natal, né? Eu fui para Natal, abandonei o Rio sozinho e fui para Natal e lá fui cursar letras na UFRN. E essa essa escolha de ter ido para o Nordeste tem muito a ver também com a música. Eu sempre fui muito ligado na música nordestina, forró, baião, chachado. E outros, muitos autores e cantoras do Nordeste. Sempre fui muito ligado na Tropicália, na Bahia, na capoeira. E ter ido para Natal foi uma coisa que virou uma chave, assim, que eu passei a dar aula de matemática. Falei, bom, meu conhecimento de engenharia é bom para dar aula de matemática. Se alguém me der um circuito na mão, eu não sei o que fazer, mas com a matemática eu me viro. E aí até o ano passado eu ainda trabalhava com aulas de matemática aqui na Itália. Eu nunca larguei de vez essa veia, essa parte das exatas, né? Aham. Mas a escrita, a literatura, a música tá muito mais presente na minha vida, vamos dizer assim. Ah, que maravilha. A Kélida, que está aqui conosco, que fez uma pergunta se você vai para a Bienal. Você vai conseguir voltar para o Brasil nos próximos meses ou está distante agora esse retorno? Esse retorno agora tá na mão de Deus. Não tenho a mínima ideia. Talvez para o final do ano, mas para a Bienal, infelizmente, Kelly, eu não consigo. Vai ser impossível dessa vez. É, a Kelly dá aula de matemática também, é professora de matemática, tem várias graduações, tem duas graduações, se eu não me engano, e algumas, né, umas 6 pós-graduação. Também escreve, Uau! né, e continua em sala de aula. Bom, Wagner, então vamos ver o seguinte. Quando eu estava olhando o seu Instagram para te conhecer um pouquinho, isso já faz algum tempo, quando eu tive o contato do Lívio, né, que é da Casa Aham. Projetos Literários, que daí eu quero que você conte para a gente rapidinho como que surgiu essa parceria com a Casa Projetos Literários, mas eu só queria dizer que quando você falou Campo Grande, né, e eu estava olhando lá o seu Instagram e tudo, e aí eu vi que você ia lançar em Campo Grande, e eu moro em Campo Grande, Sim, Mato Grosso do eu Sul, que é vi. capital, né? Eu vi. Aí eu falei, Eu gente, ele vai logo reparei, porque a minha orientadora do mestrado, que a gente publicou meu primeiro livro juntos, a professora Marli Marília, ela é campo-grandense, de Mato Grosso do Sul, então eu sou muito próximo dela, né? Então, depois que eu vi que você era de Campo Grande, eu falei, opa, vai dar certo. Eu me dou bem com o campo-grandense, porque eu também sou campo-grandense. Que bacana, que bacana. Você também veio da área, né? O primeiro livro foi em parceria com a sua professora, né? Essa Na que você verdade, citou agora. eu ainda tive um livro anterior, que foi uma parceria com o professor Tiago Medeiros, lá do IFRN, Uhum, de Natal, que a gente publicou um livro sobre escrita para EAD, para formação EAD, né? Que eu sim. trabalho com revisão de textos didáticos para EAD, especificamente. Esse foi o primeiro livro, mas
foi um livro que ficou, que ele está no Memoria, inclusive. O IFRN tem um portal que se chama Memoria, onde ficam todas as obras que são publicadas pela editora do IFRN, né? E essa obra está disponível gratuito para download online. Uhum. Ela chama Políticas Editoriais para Escrita de Material Didático para EAD. E o segundo livro foi fruto da minha pesquisa de mestrado, foi muito por obra da professora Maria Marília, que ela sempre me incentivou muito, né? Sempre disse, olha, Wagner, esse teu trabalho era para ter sido um trabalho de doutorado, não sei por que a gente não pediu mudança de nível, a gente tem que fazer esse livro, que esse trabalho tem que virar livro, e aí foi meio que um desafio, sabe? Tentar transformar a linguagem acadêmica, tirar um pouco de toda aquela gordura acadêmica, né, e fazer um livro mais de divulgação científica na área de educação, mais Sim, voltado para a formação de professores, sabe? Um livro que um professor possa pegar e possa se formar sozinho, praticamente, vendo como é que a gente fez a pesquisa, vendo os resultados. E eu sou muito grato à professora Marlia Maria, não sei se ela está na live, mas ela sempre foi uma grande incentivadora, inclusive na poesia, porque ela é formadora de leitores, né? A gente trabalhou no mestrado com formação de leitores. Então, a poesia sempre foi parte das aulas dela. Eu lembro que assim, a gente lendo poesia numa aula com uma turma de graduação, recém-chegada na universidade, assim, a gente, no início da aula, a gente parava para ler poesia, sabe? E o pessoal perguntava, por que vocês estão lendo poesia? A gente, olha, a gente está lendo poesia porque é bonito ler poesia, a gente adora ler poesia, a gente quer compartilhar com vocês alguns textos que a gente ama. E foi bem isso, assim, esse primeiro livro foi, eu considero, né, como minha primeira realização, assim, mas foi na área acadêmica. Então, o É Nós, ele chega num momento muito especial, assim, né, onde eu consigo dar vazão, mostrar ao mundo uma coisa que eu sempre fiz, né, que é escrever poesia. entendi. É outra coincidência nossa aí, porque o meu primeiro livro também veio do fruto do meu mestrado, né, em parceria com a minha orientadora. Vai ver, as duas podem até se conhecer, viu? Tem Não sei, depois eu vou capaz. sondar. Mas que bacana. Eu vejo que esse seu lançamento, o Enós, ele na verdade é assim o seu momento mais maduro, talvez. Lógico que a gente ainda tem muito, né, a crescer e tudo, mas hoje é o seu momento mais pleno, podemos dizer assim, então. Eu acho que, eu quero acreditar que sim, né, mas eu acho que isso é meio perigoso de dizer, porque não sei se acontece com você também, Natasha, da gente olhar, por exemplo, a gente que é músico, né? A gente que acaba tendo uma evolução, e eu acho que na escrita é a mesma coisa. Às vezes você olha para trás e vê o que você escreveu lá atrás e bate uma vergonha, bate, nossa, eu não estava pronto, eu não estava pronto, e eu estava falando, fazendo do mesmo jeito. E eu acho que isso é um processo contínuo, né? Você nunca está pronto, mas eu acho que eu estou mais pronto do que há 5, 10 anos atrás, né? Sim, sim, lógico. A gente tem sempre a tendência de melhorar, né? Quem não consegue melhorar, bom, tem que tentar melhorar, tem que sempre ir para frente, né? É. Mas a gente já vai falar então da sobra. Vamos só fazer o fechamento dessa primeira parte, que é, você podia falar para a gente como surgiu então essa parceria com a Casa Projetos Literários, né? Assim, do ponto de vista como que é trabalhar com agentes literários, que nem todos os autores que já passaram pelo Prosa Verso e Vinho tiveram essa oportunidade, né? Então a gente gostaria de ter assim o seu olhar, a sua percepção, e depois você pode emendar sobre a sua editora, a Helvetia Aham. Edições, como que foi aí Sim. esse caminhar com ela, tá bom? Tá bom. Olha, com o Lívio da Casa Projetos Literários, eu já seguia o perfil deles, foi pelo Instagram, né? Eu seguia o perfil deles e de muitos outros divulgadores de literatura, eu sigo várias editoras. Eu gosto muito, tem gente que não gosta de ler pelo celular, né? Eu acho que não tem jeito. Se a gente está com esse bicho na mão, a gente tem que usar ele para alguma coisa de produtivo. Então, eu acabo lendo muito pelo celular, eu leio autores novos, eu leio muitas poesias publicadas no próprio Instagram.
e, o conhecimento da casa veio por aí. E aí, quando eu lancei o livro pela Helvetia, quando o livro estava para ser lançado, que eu vi que a Helvetia me convidou para participar do Salão do Livro de Genebra, Uhum, eu percebi que era assim, era o momento, sabe? Às vezes a gente passa muito tempo duvidando, né? É tão difícil esse mercado literário, então a gente às vezes acaba, muitas vezes, quase que perdendo, assim, tipo, não, eu vou deixar meus poemas ali na gaveta mesmo, tá, eles estão bem ali, sabe? Deixa eles ali. E aí, quando acontece uma coisa dessa, você para e diz, gente, é o meu momento, sabe? Eu, é agora que as coisas vão começar a acontecer de verdade. Então eu abracei a causa com tudo, e foi aí que eu procurei o Lívio e a gente conversou e eles foram super legais assim desde o início, sabe? Não, eu falei muito claro assim sobre o tipo de livro que era e eles eu vi que pelo menos eles leram o livro com atenção, sabe? Tem hoje em dia no imediatismo assim, tem gente que olha, eu vou te promover, mas sem na verdade, conhecer a fundo o que está promovendo, né? E eu sim, vi que eles tiveram esse interesse logo de cara, assim, de ler o livro, entender do que se tratava, e, e a gente entrou num acordo bem legal, e eu estou adorando, assim, estou adorando. Eu acho que fez uma diferença no sentido dessa profissionalização que eu estou buscando, né? Que eu ainda estou engatinhando, estou nos primeiros passos ainda, mas você vê a diferença que tem, né? uhum, Você conseguir, por exemplo, eu agradeço muito o espaço aqui, eu estar participando dessa live, ter uma exposição dessa, é uma coisa muito nova, assim, e eu consegui viver isso graças ao trabalho do Lívio, da Casa Projetos Literários. E com relação à editora, a Helvetia, eu sim. sou muito grato à Janine, que é a Janine e a Anair, né? A Janine, ela mora na Suíça, e a Anair mora no Brasil. E eu achei que foi sorte, só que não, né? Porque eu não acredito muito nessa coisa de sorte. Eu ter conseguido, depois de muitos nãos, sabe? Depois de ter trabalhado muito essa obra, eu ter conseguido justamente um sim de uma editora que era europeia e brasileira, né? Que era exatamente a minha necessidade naquele momento, né? Então, eu só tenho a agradecer a Helvetia Edições e o convite deles, sabe, de ter participado da Feira do Livro de Genebra e de ter participado do prêmio Talentos Helvéticos Brasileiros. Então, assim, está sendo uma experiência muito boa e está sendo um sonho realizado, né? Eu tô vivendo aquele momento, assim, de uau, tá acontecendo, me belisca, sabe? Sim, eu acredito que deve ser um momento muito bacana, né? E essa questão de. Porque, assim, você já traz uma trajetória de alguns livros, né? Mas todo livro é um livro diferente, né? Foi um momento Uhum. diferente na sua vida. Como que foi quando você pegou esse livro, esse que você está trabalhando? Eu estou mostrando ele aqui para o pessoal, né? O É Nós. Como que foi Olha quando aqui. você. Isso. A, o projeto gráfico dele está muito bom, né? Já vamos Foi. falar um pouquinho sobre isso. Como que foi quando você teve ele em mãos? Porque é uma coisa a gente está trabalhando o texto no computador ou que seja escrevendo à mão, né? Ali ainda dentro desse processo de criação. Mas quando a gente pega esse produto final, o que passou pela sua cabeça? Confessa aí, você chorou, você riu ou foi é um misto de tudo? Eu fiquei meio travado, porque, na verdade, eu peguei o livro um dia antes de viajar para Genebra. Eu fui o último autor a ser publicado pela Helvetia antes do Salão do Livro. Então tava todo mundo numa correria, assim, sabe? A Janine tava correndo para lá e para cá e o livro chegou e eu não acreditei, assim. Eu deixei ele ali, sabe? Falei, não, pera, não tô pronto ainda. E aí tava cheio de coisa para fazer, falei, não, depois eu vou ver com calma. E aí no dia, a gente preparando a viagem, né? No dia antes da viagem, eu abri o pacote e peguei o livro na mão e falei, gente, está aqui.
E, e quando cheguei lá no Salão de Genebra, que vi o objeto livro exposto, né, sendo colocado como parte do patrimônio literário daquela editora, foi uma emoção muito grande mesmo. Que legal, que legal. Você é daqueles que cheira o livro ou não? Porque tem aqueles Cheiro, cheiro, sim, sempre. E o meu cheira bem, viu? eu não sou de cheirar, eu sou de folhear só, né? É de fato, né? E ele é com um papel, né? O amarelo, que é gostoso de leitura. Ele tá Aham. todo especial. Então vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre essa construção. Como que foi esse processo? Porque você divide ele. Oi para quem está chegando, sejam bem-vindos. Você divide ele em três atos, o que eu achei fantástico, Sim, né? E aí sim. você traz aí o primeiro ato, voz do banzo. No segundo ato, né? Você traz voos da folia e no terceiro, voz do cativeiro. Como que esses poemas foram nascendo e de que forma você pensou em estruturar ele assim em três partes? Então, esse processo foi muito estranho, Natasha. Foi um processo ao contrário, sabe? Eu comecei do conteúdo final e fui entrando numa disciplina de trabalho, numa rotina de produção, e achei que o livro estava pronto já no primeiro ano, e acabou que foram 4 anos de construção desse livro. E essa estrutura final, essa estrutura meio que peça teatral, né? Porque Sim. ele está dividido em atos. Ela só me veio essa ideia no finalzinho mesmo, depois de estar com o livro pronto, entre aspas, né? Uhum. Por muito tempo, e trabalhando nele e acrescentando poemas, mudando a ordem, tirando alguns. E aí eu acabei pegando a ideia do livro muito mais lá na frente e vi que, na verdade, era meio que um monólogo teatral. Eu tive essa iluminação, assim, nossa, eu tô no palco aqui. Esse eu lírico, ele é meio que um bate-bola ali, um carnaval, um folião. Ele tá colocando várias máscaras, ele tá se escondendo, ele tá jogando capoeira, ele tá esquivando, ele volta. E eu percebi esse lado teatral e falei, isso aqui é um monólogo polifônico. E aí, a sinopse do livro, isso que foi muito legal que a gente conversou, eu e o Livro, na live que a gente fez lá na casa, que essa sinopse, que me rendeu um sim depois de cento e não sei quantos nãos, essa sinopse foi a última coisa que ficou pronta do livro. Porque foi só depois que eu entendi bem o que eu tinha na mão e eu consegui estruturar ele da maneira certa, né? Uhum. Que, que eu consegui parar para escrever a sinopse e apresentar o livro de uma maneira mais atraente, de uma maneira mais profunda, mais sincera, que condensasse tudo que está ali. Então foi tudo ao contrário, assim, sabe? A estrutura apareceu no final. E essa sinopse, ela tá muito boa, principalmente esse começo, né? Porque a parte do meio, daí você vem e explica, né, para quem vai conhecer a sua obra, de fato, posso ler ela, Claro, fica à tá? E vontade. depois, enquanto eu leio, se você quiser, separa uma ou duas poesias suas, Eu seus já tenho poemas, aqui, o meu é todo cheio de orelha, todo rabiscado. Eu que já depois tenho a aqui os gente vai meus. querer te ouvir, tá bom? Tá bom. Olha só, aqui você diz então, em nós temos a voz de um eu lírico carnavalizado que ora põe, ora tira, ora troca sua máscara, disparando inconsequentemente poemas a queima-roupa, esquivando as expectativas do leitor com suas fintas, saltos, ameaças e evoluções. Aí vem a parte do meio onde você explica, né? O monólogo polifônico presente nesta obra é recitado sem pausas em três atos. No primeiro, Voz do Banzo, a ginga oscila entre sátiras sociais e reflexões intimistas, nas quais antevê-se os pontos fracos de um lirismo violento. No segundo ato,
voos da folia, é hora de refundar o mundo através da clarividência da loucura. Asas à invenção, as palavras revestem-se de novidades surrealistas. E no terceiro ato, Voz do Cativeiro, entre engajamento, utopias, esperança, memória e humor, vai caindo vai caindo a máscara do clown que, tendo cativado ouvidos, troca o veneno pela assertividade. Estas cadências distintas, mas que se contaminam entre si, entremeiam o coloquialismo da oralidade com imagens rebuscadas, contando histórias íntimas que soam coletivas, denunciando tragédias com humor sarcástico, regado a lágrimas que revelam a solidão inviolável do cotidiano. Isso aqui tem muito a ver com aquele momento em que todos nós vivemos também, né? Apesar que você deixa Ah, muito claro que você traz aqui, você até coloca um pouco da sua intimidade, né? Das suas uhum. coisas mais íntimas, às vezes mais profundas, né? Você escreveu esses poemas em que período? Então, esse livro ele começou a nascer de um desafio que eu fiz para mim mesmo, porque eu estava vindo num período de um writer block muito longo, sabe? Eu estava com um bloqueio que eu tinha certeza de que eu tinha potencial para escrever, vamos dizer assim. E aí eu não escrevia, sabe? E aí começou a vir a crise, assim, que escritor é esse que não escreve, né? O que um escritor faz, né? O escritor escreve. Então, você não escreve, você é escritor. E aí começou a bater essa crise de identidade. E eu com 2 filhos, e esposa, e trabalho, e não sei o quê, e música. Eu sempre fui, assim, um camaleão de coisas que eu gosto de fazer. Eu me coloquei durante a pandemia, que aqui na Itália teve um lockdown muito sério, né? Aqui o lockdown foi para valer mesmo. Você tomava multa de 450 euros se saísse na rua durante o período do lockdown mais restrito. Uhum. Então, a gente teve um período muito rico assim de convivência em família durante esse lockdown. E eu falei assim, agora ou nunca, né? Agora vamos ver se você é escritor mesmo. Escreve aí, agora você tem tempo, vai. Escreve aí alguma coisa. E aí, como a rotina em família era muito... Tinha, tinha muita proximidade, né? Eu lembro que foi um período em que as pessoas estavam mais próximas de seus familiares. Eu resolvi colocar como método de acordar muito cedo. Acordar antes das crianças, da minha esposa, e a princípio era, vou acordar todo dia, vamos supor, 5 horas da manhã, e vou escrever um poema por dia. Então, esse Uhum. foi o desafio. E, e esse livro é meio que um fruto desse desafio, porque esse desafio virou bola de neve. No início era meio poema, depois começou a sair um poema, depois foi começando a vir, e aí, a um certo momento, eu consegui desbloquear esse chakra da garganta que estava bloqueado e a voz começou a pular, começou a sair, e aí veio um monte de coisa que estava ali esperando para ser dita há muito tempo e que não aguentava mais tá presa na garganta e aí começou a vir muita coisa mesmo. E a primeira cara do livro, ela tem mais a cara do primeiro ato, que é a voz do Banzo, né? Não sei se todo mundo sabe o que é Banzo, né? Banzo é o sentimento de alheamento, de tristeza, de depressão mesmo, que os escravizados africanos eram acometidos quando eram levados para fora da África, quando eram sequestrados, quando eram torturados, quando eram levados para outro lugar completamente alheio, né, à sua existência. Esse sentimento era chamado banzo. E eu, como
como, vamos dizer assim, como estrangeiro, claro que não vou querer comparar, né, o que a gente tá falando, mas essa coisa do desterramento, né, Uhum. essa coisa do eu tô longe do que me fez ser eu, né? Sim. Tudo aqui é diferente do que tudo aquilo que me formou. Então esse sentimento do Banzo, eu acho que foi o primeiro mais presente na primeira cara da obra. E aí depois veio uma voz também de denúncia, que eu acredito muito na literatura presente na sociedade. Assim, eu acho muito complicado esse termo literatura engajada, né? Porque meio que dá, dá uma função para a literatura e a literatura Uhum. não tem que servir para nada, né? Isso eu aprendi com a sua conterrânea, minha professora Marlia Marília. A literatura não serve para nada, ela serve por ela mesma. É como uma árvore bonita. Ela, para que serve aquela árvore? Ela está ali no ecossistema dela, sabe? Ali naquele lugar, ela é bonita, ela é. Então a literatura ela causa, ela é causa e efeito, né? Então, partindo dessa ideia, eu, eu, eu acho que quando você começa a escrever, vem através da sua literatura naturalmente as coisas que você acredita e aquilo que você é. Por mais que você evite, né? Então eu tenho esse lado muito forte de vontade de justiça social, e isso vem através dos versos, né? Naturalmente, Uhum. assim, não que eu queira esteja buscando uma literatura engajada, mas isso vem, sou eu me mostrando, né? Então esse lado da sátira social, esse lado da denúncia, esse lado até de uma certa violência, de uma certa ação direta anarquista, sabe? Olha, depois eu vou ler um poema aqui que tem muito essa pegada. Esse lado começou a vir num segundo momento do livro. Mas, ao mesmo tempo, essas explosões de um lirismo mais violento foi deixando também espaço para umas fraquezas, sabe? Para aquelas coisas que o guerreiro não confessa, né? Mas que estão ali, estão aqueles espinhos que tá doendo. Eu tô aqui na guerra, eu tô fingindo que não, mas, sabe, tem uma coisa aqui que tá doendo. E aí foi aparecendo esse lado e, e um lado também de trabalho com a linguagem também, porque eu gosto muito de poesia que trabalha com a forma. Tipo, eu sou fã de Ferreira Goulart, por exemplo, né? Aham. E essa coisa de você meio que testar a linguagem, né? Caetano Veloso, vamos testar o que que pode essa língua, o que que quer essa língua, o que que eu consigo fazer com essa coisa chamada língua portuguesa. Isso tem a ver também com a minha experiência como estrangeiro, né? De ter que estar alheado da minha língua. Quando eu volto para a minha língua, eu digo, vamos ver o que que isso aqui dá. Então tem muito essa coisa também de criar, fazer jogos linguísticos, sabe? Deixar a linguagem muito exposta. E, e todas essas nuances ficaram misturadas nesse livro e cadê? O trabalho era montar esse quebra-cabeça, né? Esse foi um trabalho longo que durou 4 anos, porque era eram para ser 4 livros diferentes. E aí, como é que eu ia conseguir juntar todos esses eus, todas essas máscaras, né? Esse foi o Sim. trabalho que durou 4 anos e se eu tivesse mais tempo, eu ainda estaria fazendo. Eu acredito que sim, porque ah, por exemplo, na minha área da arquitetura, né? Se eu for projetar para mim a minha casa, ela nunca vai estar pronta, porque eu vou sempre estar Aham, mexendo, né? E no aham. livro é a mesma coisa, né? Então eu acredito que para você também, a gente sempre se for dar mais uma olhada, é mais uma mexida, né? É mais um, espera um pouquinho que eu estou mexendo nele. É Mas você mais tem que morar em algum lugar no meio tempo, né? exato. Eu contei, na verdade, eu já vou mostrar aqui um pouquinho de algumas páginas, e eu vi que você deixou.
esses poemas meio que um conversando com o outro, porque você não trouxe propriamente um sumário, onde a gente tem muito claro poema um, 2, 3, né, assim, no sentido dos nomes. Primeiro, porque eles não têm um título definido. Isso. A gente subentende que, porque você apresentou, deixa eu mostrar aqui enquanto eu falo, por você ter apresentado, na verdade, em alguns momentos, um texto grifado em caixa alta, a gente entende que ali seria a temática que conduz a escrita ali, né, do seu poema. Mas a gente percebe, então, por conta de não ter o tradicional título que delimita um com o outro, a gente meio que vem fazendo a leitura e eles vão, né, se um complementando o outro conforme esses três atos, né, dentro dessa divisão que você fez. Eu Aham. contei mais ou menos, não sei se eu contei certo, mas você traz aqui na sua obra 41 poemas, é isso mesmo, conforme a sua conta? Não sei. Ainda bem que alguém contou. E nem sei se eu contei certo, mas eu acredito que esteja mais ou menos isso, né? Dividido nesses três 41, atos. é? É Eu 41. achava que era mais. 41. Isso Bom, é um bom número. É um bom número, 41. sim, e até porque, por mais pequenos que eles sejam, estou mostrando um bem pequenininho aqui, que é deixa eu olhar aqui, o que está grifado Minhas Raízes, né? Como Aham. destaque. E eu achei muito interessante porque a diagramação deve ter dado uma dor de cabeça para quem fez, né? Uhum. Porque em alguns momentos você traz símbolos, você traz Isso. um texto que não é justificado, né? Que ele tem uma certa oscilação, um movimento nas linhas. Então, eu acredito que você tenha dado muito trabalho para esse profissional, Aham. que vai Coitado do cobrar mais diagramador. caro, vai cobrar mais caro de você quando for voltar a ter um segundo livro. Mas que ficou muito bonito. O que você separou aí para nos presentear aí com a sua leitura? Olha, eu posso ler, para começar, posso ler um que começa com Campo Grande, Pode, já que eu já nós li ele, estamos, eu cheguei já que nele, já li estamos entre nele. campograndenses, né? Sim, vamos lá. Olha, é assim, ó. Campo Grande, desminado, desmonetizado. Se parar para pensar, mas você não para, não espera nem suporta a lenta chegança, inaudíveis berimbaus, assim, sem cantador, sem nada, sem vontade de chegar, só marcha e bordão. Olha o peixe, que peixe que nada, se nem saliva sobrou, histórias gastas, sopro sem fôlego, bem-querer assentado, pasmo, mas, valha-me Deus, gigante. Lindo, lindo. Eu cheguei nele, eu parei, eu acho que do Mildezas, né? Porque que é o próximo, na verdade. Porque como chegou ontem, eu estava meio corrida, né? Eu pude, na verdade, olhar para ele hoje com carinho, vou terminar de fazer a leitura, mas eu já percebi que são textos que a gente precisa ler mais de uma vez, para que a gente É, possa entender essas subcamadas que você traz, né? Que você já traz algumas indicações, né, em relação à sua escrita. Você não manda recado, né? Está muito aham, claro que você não manda recado, mas você faz a gente parar para refletir, que às vezes, né, não é só a sua realidade, pode ser a do leitor, né? Ou é de todo mundo ou não, enfim. Cada um vai fazer a sua interpretação, né? aham. Por trás dessa ideia, desse estilo, tem uma ideia de base que é confiar na inteligência e na criatividade do meu leitor, né? Tipo, eu fico tentando cutucar o meu leitor, sabe? Cutucar o intelecto do meu leitor. Olha, vem cá, vamos fazer um jogo. Tipo, vamos jogar dama. É uma outra espécie de jogar dama, sabe? É meio que uma dama com palavras, assim. Olha, eu tô te desafiando aqui. Tem um pouco do enigma da esfinge, né? O que esse cara tá dizendo aqui, sabe? E tem alguns amigos, assim, inclusive minha própria esposa, quando ela é italiana, para ela é mais difícil ainda.
Mas quando deram uma primeira lida, falaram assim, vai, teve umas coisas que eu entendi, mas outras eu não entendi não, cara. Falei, olha, se você não entendeu, volta lá, pô. Volta lá e conversa com o texto de novo, né? É Sim. que nem encontrar com uma pessoa, nem sempre na primeira conversa você se entende com aquela pessoa. Volta nela e tenta conversar de novo. E essa coisa de não dar de mão beijada, sabe? O sentido pronto. Criar possibilidades de sentido, fazer com que o leitor seja co-criador desse sentido, Uhum. né? Por isso que eu gosto tanto do Djavan, por isso, cara. O Djavan não te dá nada de mão beijada, sabe? Sinta o que ele está falando e procure o sentido que aquilo tem, não só para o autor, né? Para quem conseguiu criar aquilo ali. Sinta o que aquilo está dizendo para você nesse momento da tua vida. E por isso que é importante a releitura. Eu acredito muito na releitura. Inclusive, sou fã do meu filho, o mais velho, que ele é um grande releitor. Ele lê os mesmos mangás, os mesmos livros. Ele lê e relê indefinidamente. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, tem círculos de leitores, né? Por exemplo, Uhum. leitores de Guimarães Rosa, que leem o Grande Sertão Veredas em loop, assim, né? Tipo, leitores de Kafka, que leem Kafka em loop. Sim. E a cada leitura você vai estar num momento diferente da tua vida, né? Então você vai chegar para conversar com um texto dentro de um outro contexto, com outras condições de contorno. Então eu convido muito assim os leitores do livro para, eu digo assim, então olha, tem duas maneiras de ler esse livro. Você pode pegar ele, sentar assim com um café, uma xícara de café, pegar e ler numa sentada assim, taca, pronto, li o livro, acabei. É possível, sabe? Sim. Mas talvez para uma primeira leitura, ok. Para uma primeira leitura você vai ter um impacto geral, assim. Você vai ficar meio, ok, esse autor me disse várias coisas, eu não tenho certeza de se eu entendi tudo. Então fica aquele gostinho de quero mais, assim, sabe? Então eu convido sempre a talvez fazer uma primeira leitura de reconhecimento, né? Uhum. De aproximação a essa linguagem. E depois voltar e procurar os poemas que você gostou mais e reler. Então, acho que esse livro é um convite também à releitura. Sim, deixa eu só fazer um comentário que a Regina está aqui, ela passou, né? A Regina Coelhos sempre está assistindo aqui as nossas lives. Ela mora em Curitiba. Ela diz que a poesia nem sempre se entende, se sente apenas, né? Exato. E você tem que estar aberto para quando você for ler uma poesia, né, um poema, você tem que estar aberto, né? Porque são as subcamadas e é como você falou, nem sempre tá entregue tudo, porque a outra parte cabe ao leitor preencher as lacunas também, né? Exato, exato. Inclusive, o próprio título remete a isso. Esse é nós, não sei se a gente já pode falar sobre o título, Pode, já vamos estou lá, fazendo spoiler aqui, né? pode falar. O, esse título, ele é polissêmico no sentido de que uma das ideias são nós como essa ideia da diagramação, né, desse jeito aqui, eu eu que tive essa ideia dos nós, porque junto com a ideia do título, o nome do título, veio a cara da capa já. Eu tive as duas ideias juntas, sabe? Que seria uma corda fazendo, desenhando vários nós, e esses nós representariam esse desafio ao leitor, sabe? Vamos desatar esses nós, essa mensagem aqui, essa obra de arte, ela está toda entrelaçada. Então, esse trabalho de ir lá e puxar o fio e ver o que que vem, opa, veio outra coisa daqui. E aí cada leitor vai puxar um fio diferente, né, que tem a ver com aquilo que ele está vivendo. E esse é um dos sentidos. Outro sentido é nós, é uma maneira de dizer muito comum assim na gíria carioca, né? Eu com meus amigos assim, a gente na hora de despedir, fala, valeu, meu irmão, é nós, estamos juntos. E E muitas vezes eu tento me aproximar da oralidade, sabe? Então, assim, tem uma hora que
esse eu lírico folião do carnaval, né? Aham. Ele tem uma hora que ele pega essa máscara da oralidade e fala: Não, eu estou aqui entre amigos, estou conversando com meus brothers aqui, eu vou falar como se estivesse falando mesmo. E aí tem essa coisa do é nós enquanto motivo de oralidade e enquanto pertencimento à sociedade carioca, né? Por mais que eu tenha saído do Rio, eu nasci e cresci por 28 anos no Rio de Janeiro, sabe? Então, muito do que está no livro vem do meu vivido enquanto carioca suburbano, de classe média baixa que vivia seus perrengues, sabe? Muito do que está aqui vem daí. E um outro sentido que o título traz ainda é a questão do chamado para a coletividade, né? Que é essa parte mais combativa que eu estava falando, assim, essa parte em que o livro se debruça mais sobre questões nacionais, sobre questões relativas à sociedade brasileira, de denúncia de justiças, de denúncia de problemas graves que a gente, enquanto sociedade, está enfrentando, Uhum. e que a gente acaba caindo no individualismo, e esses problemas só vão piorando e a gente não percebe, né? Então, essa coisa, esse lado do é nós, é esse chamado, assim, sabe? Olha, nós, não à toa, se você reparou, a capa é verde e amarela, né? Eu ia te perguntar sobre isso, exatamente. Você está A capa é verde e olhando para o amarela Brasil. e Uhum. no fundo tem umas pessoas. Dá para ver umas sombras de umas Dá. pessoas. Você reparou nisso? Eu vi. Eu vi porque na parte de cima elas estão espelhadas de ponta cabeça, né? Isso, Tá? Elas isso, estão. estão Aham. espelhadas, exato. E essa ideia é assim, é o poeta no meio da praça, sabe? Não é o poeta lá em cima da montanha, tendo, alcançando o nirvana, não, é o poeta brasileiro, é o poeta que está junto dos problemas que está todo mundo vivendo, sabe? Então, por esse lado, o É Nós é esse, reflete um pouco esse instinto de coletividade que a obra traz. Nossa, que bacana quando a gente consegue, na verdade, ter a oportunidade de conhecer a essência da obra, né? Porque muitas vezes o leitor não tem essa explicação. E aí ele às vezes pode vir a passar despercebido e fazer uma leitura, mas não que seja uma leitura superficial, mas não uma leitura olhando com o foco de como ela foi construída, né? Porque você mesmo morando distante, você está no Brasil, o pé está Aham, no Brasil, né? completamente. Como que chega as informações do Brasil aí para vocês? São boas, são ruins? Olha, eu vivo numa bolha, né, onde o Brasil está sempre presente. Então, tudo que está acontecendo aí de bom e de ruim, eu tô sempre sabendo, Uhum. porque eu estou sempre escutando notícias, podcasts brasileiros, acompanho muito novidades musicais, assim, em geral. Então, assim, a internet ela propõe um mundo global, né, onde você pode estar num lugar e estar conectado com outro. Uhum. E eu aproveito isso ao máximo, assim. Eu mato muita saudade com conteúdos brazucas, assim. Ah, que legal, que legal. Seus filhos nasceram aí ou nasceram aqui? O mais velho nasceu no Brasil e Uhum. veio para cá. Quando a gente veio, ele tinha 4 anos e meio. E o mais novo nasceu aqui. A gente veio com a minha esposa grávida dele já, e ele nasceu aqui. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente falar, você falou do Brasil, falou do Rio, falou, né, ali um pouquinho dos seus amigos e tudo. Vamos falar um pouquinho de como foi seu lançamento no Rio de Janeiro, que a gente não falou, Uhum. né, dessa sua experiência de como foi. Mas antes eu só queria saber uma curiosidade. Você está lançando ele em outros idiomas, esse livro, ou Não, só em português? não, mas já estou com muitas encomendas para uma tradução em italiano. Olha, Várias pessoas aqui estão falando comigo, olha,
Eu queria muito ler seu livro, mas não entendo nada de português. Como é que eu faço? E quando é que vai sair a versão em italiano? Eu nem estava pensando, sabe, nisso, de uma versão em italiano, mas tô sendo cobrado quanto a isso, assim, de conseguir publicar em uma tradução, sabe? Estou pensando sobre isso agora. Vamos torcer para que dê certo. Vamos torcer para que você possa também divulgar o Brasil, então, para quem não fala o português, né? Para que eles possam conhecer também até um pouquinho mais de você. Porque às vezes no convívio a gente às vezes não mostra muito, mas na escrita não tem como se esconder, né? Querendo ou não, deixa eu. Opa, será que ele caiu? Deixa eu ver se eu fazendo com. Peraí, que. Deixa eu chamar de novo. Vamos lá, que para mim ele saiu aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir. Oi, Wagner. Opa, eu estou vendo você, Wagner, aqui, né, participando, mas eu não estou mais te vendo na tela. E te fiz o convite de novo para você entrar. Vamos ver. Vou fazer de novo, porque ele caiu, né? Deixa eu cancelar e vou fazer de novo. Peraí. Já voltamos com o Wagner, ou daqui a pouco ele agora saiu da live. Vamos ver se ele retorna. Vamos aguardar um pouquinho e aí eu já tento chamar ele, né? Ele está falando aqui comigo, né? E com vocês. Ele está falando lá da Itália. Agora para ele deve ser 2 horas da manhã. Então, mas vamos lá. Estávamos conversando então sobre esta obra, esse livro aqui de poesia, onde ele divide então, né, os poemas em 3 atos e ele traz aí um olhar muito certeiro. Acho que agora eu estou vendo ele. Vamos ver se eu consigo fazer o convite. Fiz o convite para você, Wagner. Vamos lá. A gente estava conversando. Opa! Oi! Estou te Oi. vendo. Desculpa, Natasha, não sei o que aconteceu aqui. Não Deu tem, pane geral aqui no. Ou foi o Instagram, ou foi a internet, alguma coisa saiu fora dos conformes aqui. não tem problema. Não tem problema. É como a gente estava conversando, né, por mensagem antes, que a gente acaba, né, ficando refém de várias situações. Mas o importante é você retornou. Eu estava só fazendo um resumo, na verdade, da obra em que a gente está falando, que é seu livro, é Nós, né? E eu estava falando para você, eu tinha feito aquela pergunta se você tem a ideia de fazer também em outro idioma. Você respondeu que provavelmente, né, o italiano tá mais próximo de acontecer, porque você tem conhecidos que estão aí também, né, curiosos para conhecer a sua escrita. E eu estava falando justamente que, às vezes, no convívio, as pessoas não conhecem a gente, né? Elas vão poder, Aham. às vezes, conhecer o Wagner, quem é o Wagner na sua escrita, né? Sim. O pouco que eu estou tendo contato com você, Wagner, o que eu consigo observar é que você, eu gosto de dizer sempre assim, é gente como a gente, né? Está aí no dia a dia, na luta, buscando, conquistando, né? Curtindo as suas realizações, mas às vezes a gente não entrega tudo para as pessoas, né? E a escrita é uma forma de que as pessoas podem nos conhecer um pouquinho, né? Mesmo que demore um pouquinho para ter o contato, como é no caso de quem te conhece aí na Itália e que ainda, né, não conhece o nosso português, né? Mas que daqui a pouco vão ter o contato com a sua obra, com certeza. Deixa eu mudar de assunto para a gente falar aqui sobre o Brasil, como que foi seu Uhum. lançamento no Rio de Janeiro, com a sua família, com seus amigos. Conta para nós como que foi toda essa programação aí. Olha, foi um momento inesquecível. Eu ainda tô lá, sabe? Eu morei naquele momento ali, porque a gente trabalhou muito para que esse evento de lançamento desse certo. E na verdade eu fiz dois eventos de lançamento, né? Uhum, Um foi lá em Campo Grande, ou seja, na zona oeste do Rio de Janeiro,
Eu não sei se todo mundo tem noção do tamanho do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é um monstro de cidade, né? Tem quase 7 milhões de habitantes, só a capital, fora as cidades vizinhas. Então, o Campo Grande fica, por exemplo, fica a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Nossa. E com o trânsito do Rio, você imagina o que que é para um campo-grandense ir para o centro, para Tijuca, para a Zona Sul. Acaba sendo uma cidade paralela, né? Uhum. Inclusive, tem o livro do Zueni Ventura, que é a cidade partida, né? O Rio de Janeiro é uma cidade partida. Então, eu morava do lado de lá da rachadura, sabe? E aí eu achava muito significativo que um evento fosse lá. E aí eu achei melhor, como a editora se propôs a me ajudar a organizar um evento de lançamento, né? Não necessariamente só um, mas assim, a gente entrou nesse acordo, olha, a editora organiza um e eu organizo o outro. Então, eu fiquei com essa parte do evento em Campo Grande, eu tomei a frente. E Uhum. o outro evento, que foi na livraria Casa da Árvore, na Tijuca, foi mais a editora que fez os contatos, que organizou tudo. Sim. Mas esse em Campo Grande foi um reencontro incrível, assim, foi incrível. Foi pessoas que não se reuniam há 15, 20 anos, que pela desculpa desse objeto aqui, estavam ali se abraçando e trocando notícias, sabe? E eu tocando berimbau, olhando aquilo, assim, em êxtase, o que está acontecendo, gente? Eu até aquele. E a coisa tomou uma proporção muito maior do que eu esperava, sabe? E foi engraçado, porque eu estava vindo de um salão do livro mega paparicado, né? Eu estava vindo de Genebra, então, assim, sabe? Gravatinha, blazer, Genebra, não sei o que, não sei o que. E, de repente, eu tô ali junto com a minha galera, sabe? Junto com a galera Zona Oeste, Campo Grande. Foi, foi um banho de raízes, assim, sabe? Eu enfiei essas raízes no máximo que eu pude, assim, e guardei aquele momento para não esquecer nunca mais, sabe? Foi para quem eu tô aqui desde 2017 já na Itália, né? Uhum. E não todo ano a gente consegue ir para o Brasil, eu costumo ir uma vez por ano. E, e essa experiência, assim, de ter várias pessoas, e não só pessoas, que o que me surpreendeu foi isso, porque a coisa tomou uma outra dimensão, né? O que a gente tinha programado a princípio era uma coisa mais entre amigos e famílias, né? Vamos fazer um encontro. Mas com a coisa de ter a Casa Projetos Literários me ajudando nessa divulgação, né? Uhum. De ter me comprometido mesmo de fazer essa divulgação bem feita, acabou que a coisa tomou outras proporções, assim, sabe? Quando eu cheguei da Itália, no primeiro dia eu passeando com meus filhos na rua, assim, aí tinha gente que, ei, você que é o autor daquele livro, eu vi você no Instagram, vai ser amanhã, né? Eu disse, nossa, quem é essa pessoa, sabe? Que delícia, olha só. Então isso foi muito incrível, assim, foi bem além do que eu imaginava. E eu aproveito aqui para agradecer muito a todo mundo que me ajudou a fazer esse momento acontecer, sabe? O pessoal da Feira Agroecológica de Campo Grande, o meu brother, cantor, compositor Tony Realce, que tomou conta da parte musical, de toda a parte técnica de som e tudo. Minhas irmãs trabalharam muito por esse lançamento, sabe? Eu acabei alugando assim a família para dar uma mão. E o Lívio da casa também, que me ajudou muito na divulgação. Então, assim, não foi uma coisa que eu construí sozinho, sabe? E foi uma experiência muito grande, porque eu assisti algumas lives em que você falou disso com os autores, que uma coisa é você produzir o livro. Tá aqui, publiquei. E aí, Uhum. beleza? Não, não beleza, cara. Agora é que vai começar o negócio. Exato. Prepara aí. É mais ou E menos aí isso, foi, né?
foi uma experiência muito boa nesse sentido, assim, de ter vivenciado isso, sabe? Essa parte do escritor que não está escrevendo, mas que está sendo escritor, está se mostrando enquanto escritor, né? Tá dialogando com o público, está dizendo, olha, é, e você se sente até meio nu, assim, né? Porque você está muito exposto num livro de poesia como esse. Sim. Eu tô aqui dentro inteiro, sabe? Não tem. Então, sabe, Não tem uma ficção talvez aquela. por trás, né? Então, talvez aquele seu tio que tenha um pensamento seu ainda lá da infância, que lê algumas coisas e diz: Wagner, que é isso, Wagner? Eu digo: é, tio, é isso, cara. Agora eu sou esse aqui, sabe? Então, é uma experiência muito legal, assim, do outro lado da profissão de escritor, né? Que é você ir ao encontro do seu público, do seu povo, com quem você consegue dialogar. Isso é muito, muito bacana e essa experiência para mim foi um aprendizado maravilhoso. Olha, eu fico muito feliz, né, por você. Deixo aqui, na verdade, também o reforço para que quem estiver assistindo a gente ou depois assistir, que acompanhe, né, o seu Instagram para que possa também conhecer esse momento em que você vivenciou, porque você registrou, fez vários registros, e isso é legal porque você foi construindo aí essa história, essa narrativa da sua vida, esse momento da sua vida, e que com certeza vai ficar na memória. Mas quando você quiser Aham. ver as imagens, né, rever os momentos, estão ali, está fresquinho, fácil de buscar e tudo mais. Então, isso é muito gratificante, né? Ver que os sonhos são realizados, né? Mesmo que Com às vezes certeza. não atinja aquelas expectativas, mas, né? Acontece dentro do seu tempo. Você mesmo falou que esse livro levou 4 anos, então você está colhendo agora, com todo o direito que tem, né? Esse trabalho que você teve, que começou até antes, mas o livro em si, né? Há 4 anos, mas a sua trajetória na escrita já vem de muito tempo e que você agora pôde se posicionar. Você, no início da sua fala, você disse em relação ao sonho, né? Viver da escrita. Então é isso, é se Uhum. posicionar enquanto escritor. E eu vejo você, né, realmente como um escritor. Você falou que você tem disciplina, né, que você começou a escrever sempre num determinado horário, que o escritor é escrever. Então é isso, você escolheu nesse momento da sua vida ser escritor. Está ainda talvez tendo outras atribuições, né? Talvez esteja no seu momento de transição de carreira, né? Mas você sabe o que quer, está muito claro isso na sua fala, a gente percebe o quanto você é apaixonado pela escrita, né? Pelo o texto que você constrói. E a gente consegue ver aqui, né? Como eu disse, eu não consegui ler tudo, mas o que eu já consegui, eu já tive assim um outro olhar. E eu sou daquelas que faz uma leitura por inteiro, para que daí eu Uhum. deixe, né, um pouco eu pensar, assimilar tudo que eu vi, para que eu possa agora, depois de uma semana, talvez, voltar a olhar texto por texto, para daí sim, né, fazer aquela reflexão mais profunda. Porque você traz vários olhares aqui dentro, são vários Wagners aqui dentro, né? Isso é muito interessante. Eu sei que aí já está super tarde, já passou das 2 da manhã. Eu queria, na 2h15. verdade. Oi? 2h15, duas né? e quinze. Eu queria. Vamos já então indo para o encerramento. Eu queria que você falasse para a gente. Eu sei que o foco, né, nesse momento da sua vida, você está trabalhando com este livro, É Nós, né? Esse livro de poesia. Mas a gente queria saber aqui se você já está com projetos em andamento ou agora você vai dar um descanso. Como é que está aí os seus próximos passos enquanto escritor? Não, tem projetos em andamento, sim. Eu estou com um livro de contos já pronto e já aceito por uma editora, mas eu vou confessar aqui ao vivo que eu estou num dilema porque o livro vai ser publicado com pseudônimo, esse livro de Olha, contos. Então, assim, eu estou vivendo mais uma aprendizagem. Como é divulgar um livro com um pseudônimo?
Verdade. E, enfim, eu não posso dar spoiler assim, mas é um livro de contos. E foi também durante a pandemia, depois que eu me toquei que o livro de poesia estava pronto, era esse, né? E aí só Uhum. tinha a fazer o trabalho vamos dizer assim, o fino, né? Os acabamentos, mandar para editoras e tal. E aí eu mergulhei na narrativa, porque eu sempre tive vontade tem aquela coisa, aquela síndrome de vira-lata do poeta, sabe? O poeta acha que não é escritor que nem Guimarães Rosa, porque, pô, o cara consegue escrever um calhamaço assim, eu escrevo uns textozinhos desse tamanho, sabe? É. Mas nem sempre os melhores perfumes estão nos maiores frascos, né? Mas, enfim, Verdade. eu sempre tive um pouco esse desafio, essa vontade de dizer assim, por que não, né? Por que não me aventurar na narrativa? E, por exemplo, sou muito fã de Machado de Assis e nesse lado também Conceição Evaristo, eu acho que também tem muito essa coisa da prosa poética, né? Que Uhum. você está lendo a prosa, mas você está vendo um trabalho com a linguagem, sabe, João Cabralino, assim, o Sim, cara está trabalhando, o cara está contando uma história, mas ele está muito ligado no como ele está contando aquela história, ele está muito ligado nas palavras que ele está usando, né? A Conceição faz isso com maestria, assim, ela consegue, de uma palavra, ela consegue derivar o final da história, sabe? E aí eu fui entrando nesse desafio de tentar escrever narrativas mantendo esse trabalho de linguagem. certo. E aí nasceu esse livro que vai ser publicado já já. Assim, tá no prelo, vai sair já já, mas ainda não tem ainda não tem nome, digamos, publicável assim, sabe? Vai sair como pseudônimo até por questões muito com relação a não me expor, não expor pessoas, porque é tudo como esse livro aqui, é a mesma lógica, sabe? É tudo muito baseado no vivido, né? Sim, Então, vai ser do babado, hum, então. então é isso. Vai sair. E eu tenho um outro projeto que é de literatura infantil, que eu Hum, tenho alguns livros de literatura infantil prontos, procurando uma editora, procurando uma forma de publicá-los, ainda procurando ilustradores também. Então, se tiver algum ilustrador aí assistindo, oi, estou aqui procurando ilustradores. eu vou falar com a Kélida, que estava conosco, eu não sei se ela ainda está, mas a Kélida conhece, porque ela também escreve, iniciou na literatura infantil, mas daí foi para contos, né? Foi para poesia, foi para a literatura de cordel que ela traz também. Mas ela tem sim, ela tem conhecimento nessa área. Eu vou perguntar para ela e daí vamos ver se ela te ajuda aí a dar esse norte, né? Eu Opa, estava na pensando, hora. eu estava pensando na sua fala quando você falou de pseudônimo, como, né, como que você vai realmente a questão da divulgação, é pensar lá na frente, né? Porque Pois provavelmente é, você vai é um ter que enigma. fazer um segundo Instagram, será? Uma segunda rede social? Já tem. Não posso falar muito, mas já tem. Então tá, a gente fica feliz aqui pela novidade que está vindo, né? Que vai ser aí para abalar as estruturas, né? Vamos aqui ficar curiosos, esperando. Tenho certeza que vai ser também um grande sucesso, tá? Como esse que você está apresentando já é sucesso, porque quem tiver a oportunidade de conhecer é nós, vai se surpreender e vai com certeza começar a te seguir e a te admirar enquanto pessoa, enquanto profissional, tá? Que você é. Eu vou aqui já fazendo um fechamento. Na verdade, assim, você quer deixar algumas palavras, alguma mensagem de encerramento? Porque eu tenho uma última pergunta que eu faço para todos que estão conosco pela primeira vez aqui no Prosa Verso e Vinho. Eu posso ler uma poesia como Pode, encerramento? pode, fica à Então vontade. tá. Ó, eu vou ler uma poesia que eu separei aqui, está na página 24. Se tiver
algum leitor com o livro na mão, está na página 24. E ela traz uma faceta desse livro que é uma busca pela minha africanidade, que tem muito a ver com a minha vinda aqui para a Europa, né? A gente no Brasil, eu costumo dizer que eu fazia cosplay de branco no Brasil, eu achava que era branco caucasiano, e quando cheguei na Europa me disseram que não, esse olhar veio de fora, assim, dizendo, olha, não, não, você, você não é branco não, meu querido. E, e aí eu sempre soube, né, que meu avô materno é negro e minha mãe tem origens indígenas também. Então, depois de expatriado, essa necessidade por essa busca de raízes, pelas minhas raízes afro-brasileiras e indígenas, aflorou muito. E isso se reflete na poesia, né? Então, essa aqui, ela reflete isso. É assim, ó. Maior viagem, uma serpente alada. Minha chegada é muito comprida. Viva Iaiá, viva Ioiô. Valha-me Deus, Senhor. São Bento, 3 vezes santo, venha ver a água do mar que me trouxe aqui. Eu estou chegando para poder voltar. Eu sobrevivi, Senhor. Só as almas sabem. Gira, 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 gira. O que tem na minha cachimba? Folia dessa terra, reis na avenida, chegando da casa de Bamba, voltando para casa de Amadu. Está escrito no estrelo, nas paredes da favela. Meu avô era pequeno, cascalho de lajedo, diamante de Guiné, moleque da serrinha, reizinho de Congo, acabou-se na cachaça. Ah, que cheguei. Onde eu chegar? Aruandê. Aqui de reinar. Gira, 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 gira. Minha tataravó baiana diz que era grande, mãe menininha, quem primeiro chegou, voltando do amanhã, arrodeando a fiarada. Trouxe a paz de lá para cá e a guerra daqui para acolá. Nós foi e voltou. E depois nós descansemos. Aruandá. Ah, Luanda. Olha só, que lindo, viu? Ó, E aí eu estou treinando essa coisa da declamação agora, né? mas Agora com menina, esses eventos de. sim, sim, tem que estar Eu agora treino. antenado, né? Eu tava assim, um olho no texto, um olho em você, né? Um olho no texto, um olho em você, porque olha, a gente, né, pela forma como você veio descrevendo e narrando, a gente vem, na verdade, declamando, né? A gente, nossa, a gente mergulha dentro do seu poema, né? Eu confesso que eu sou da prosa, não sou muito do poema, né? Do verso em si, Aham. mas eu admiro muito. Né? Você falou que às vezes as pessoas escrevem um tantão e eu só escrevo um pouquinho, mas às vezes aquele textinho diz muito mais que aquele tantão, né? Então é isso. A Vai, gente tenta. não, não, estamos aí para aprender, né? Um dia sempre após o outro, mas olha, o que você já apresentou, né, pela sua fala, pelo seu texto, obrigada pelo seu livro, tá? Vou guardar com Nossa, eu muito que agradeço, carinho. Natália. Você parece, assim, que é uma pessoa iluminada, uma pessoa aberta às descobertas. Pode ser que você tenha medo, mas você não demonstra, né? Porque você está aí para desbravar, né? Então, eu acredito que não é fácil estar morando fora, né? Já que as suas raízes estão aqui. Mas seu caminho está para o lado de lá. Quem sabe daqui a pouco venha para cá, né? Então, Aham. vamos deixar os ventos te levar, né? Assim como levar a sua família também junto, né? Sempre junto. A minha É última isso. pergunta, a minha última, você quer falar alguma coisa? Não, é isso. Assino embaixo. A minha última pergunta é o seguinte: é, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? É a pergunta mais Oh, difícil. meu Deus. Oh, meu Deus. Não, não pode escolher dois, não. Ai, meu Deus. Eu ia para a Ilha Deserta. Eu ia levar o verso.
Eu ia ficar olhando pro vinho assim até o final. Tchau, vinho. Eu vou sentir saudades. Mas eu ia levar o verso, não tem como. Ah, maravilha, maravilha. Olha, Wagner, que prazer conhecer você, conversar, conhecer um pouquinho, né, de como você pensa. É como eu disse, você mostra ser uma pessoa de muita luz e fico muito feliz daqueles que têm a oportunidade de poder tido esse contato direto com você e ter a sua amizade, tá bom? Obrigado, Natasha. Quero agradecer demais pela oportunidade, por essa conversa muito. Eu achei muito legal desde que a gente conversou pela primeira vez, né? A gente conversou um pouco sobre planos e eu vi que, olha, vamos conversar, sabe? E essa proposta sua, depois que eu me inteirei legal, eu achei assim maravilhosa essa sua proposta de não entrevistas, né? Bate-papo mesmo. Vamos apresentar a obra, mas trocando uma ideia, bebendo um vinho, bebendo uma água, um café, o que seja, né? Então, meus parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz e obrigado demais por esse espaço, por essa conversa. Obrigada a você, obrigada a todos que nos assistiram e que vão assistir depois, né? Fica aqui o nosso carinho e um beijo para sua família aí, tá, Wagner? Obrigado, Obrigadão, viu? Natasha. Tchau, tchau. Valeu. Beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.